Pessoal, tudo bem? Nesse módulo nós vamos tratar sobre as revisões a partir da reforma da Previdência. Nos demais módulos nós vamos falar de outras revisões, por exemplo, revisão da vida toda, atividades concomitantes, mas desse módulo para frente nós vamos falar apenas sobre as revisões após a Emenda Constitucional 103. Lembrando que todas essas revisões que nós vamos tratar está nesse livro aqui, se o pessoal quiser comprar esse livro, entre em contato com o nosso suporte lá no Tráfego Jurídico, tá? E ele vai disponibilizar isso aí para você, inclusive autografado aí com o seu nome, com a assinatura do professor. Tudo bem? Bom, vamos lá, sem perder tempo, a gente vai falar agora a princípio sobre a revisão pela reafirmação da DER para concessão do melhor benefício, tá bom? Como de praxe, a gente sempre passa o conteúdo de uma forma bem objetiva, sem atropelar, tá? A gente faz de um jeito bastante objetivo, sem atropelar nada, explicando todas as teses que nós viemos aqui apresentar para vocês. Agora são teses revisionais, explicamos outras teses durante a nossa comunidade aqui. Tudo bem? Vamos lá. O pessoal já sabe que reafirmação da DER é nada mais do que você alterar para uma data futura a data da entrada do requerimento, tá? Então, DER é data da entrada do requerimento. Esse tema está lá na IN 122, na IN 222 do INSS, já está pacificado pelos tribunais, mas não é bem isso que eu estou falando. Tem relação? Tem relação, mas não é bem isso que eu estou falando. Então, fiquem muito atento com relação a isso. Eu vou explicar certinho para vocês não se confundirem. Vamos lá. Nós temos uma decisão do STJ, tema 995, que ele vem trazendo para nós ali a possibilidade de reafirmar a DER para concessão do benefício. Olha só, nós estamos tratando de revisão pela reafirmação da DER para concessão do melhor benefício. Agora, o que decidiu o STJ? Lá no tema 995, o STJ decidiu que é possível a reafirmação da DER para concessão do benefício. Tá bem? Então, a concessão do melhor benefício. Vejam, esse é o dispositivo, esse é o tema que nós temos lá no STJ, já pacificado esse tema, que diz que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos do artigo 493, 933 do CPC, observada a causa de pedir. Percebam, vou até passar o mouse aqui em cima, tá? Já vou voltar aqui em mim. Percebam que é possível a reafirmação da DER para o momento implementados os requisitos para a concessão do benefício. E nós estamos tratando o quê? Sobre a revisão pela reafirmação da DER para a concessão do melhor benefício. Ok? Então, do melhor benefício. Tem relação? Tem relação. Mas não é exatamente o tema que está pacificado dentro dessa revisão que a gente vai propor aí para vocês. Tudo bem? Então, como que funciona? Podemos reafirmar a DER para a concessão do benefício. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, imagine que a pessoa ingressou com a ação e não tinha direito ali ao benefício. Ou ingressou mesmo com um pedido administrativo e no decurso do prazo ali, até o INSS decidir sobre o caso dele, ele implementou requisitos em data posterior à data do requerimento administrativo. Ou durante a ação que seja, tá? Essa pessoa ela poderá reafirmar a DER, ela poderá solicitar, inclusive no judiciário, a reafirmação da DER para que seja concedido o benefício. Agora, essa que é a pergunta, para concessão do benefício é possível, ok. Agora, imagine uma situação que o INSS concedeu o benefício, mas não oportunizou a reafirmação da DER. Sendo que com a reafirmação da DER, às vezes o benefício aumentaria assim, significativamente. Então perceba que essa é a revisão que nós estamos propondo para vocês. Não é simplesmente a pessoa não tinha direito ao benefício e depois passou a ter direito ao benefício em data futura. Não, esse caso,
concedeu o benefício e durante a tramitação do processo administrativo teve direito ao melhor benefício. Isso justamente antes da decisão administrativa, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho para frente para vocês entenderem melhor esse tema. Vejam, lá na IN 77 de 2015, nós tivemos essa previsão lá no artigo 690, parágrafo único. Vejam, lá no artigo 690, ele está dizendo que se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para a efetivação a expressa concordância por escrito. O que está dizendo o artigo 690 da IN de 2015, IN 77 de 2015? Está dizendo o quê? Que é possível a reafirmação da DER para a concessão do benefício, exatamente conforme o tema 995 do STJ. Mas dê uma olhada ali no parágrafo único. Aqui que está o pulo do gato. O pulo do gato está lá no parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resulte em benefício mais vantajoso ao interessado. O que quer dizer? Quer dizer, ora, o INSS concedeu o benefício dessa pessoa, só que até a decisão administrativa ele tinha condições melhores de benefício. Então, o INSS deveria ter informado isso ao segurado. E nós tivemos uma alteração, tivemos uma nova IN 128, eu não sei, acho que eu falei 228, mas é 128, tá? Desculpe se eu falei 228, acho que no começo da aula eu falei 228. IN 128, artigo 222. Lá no artigo 222, parágrafo 3º, ele vem trazendo essa possibilidade também de conseguir fazer essa revisão. Justamente dessa forma, olha a previsão. Na hipótese de ser identificado o direito a mais de uma forma de cálculo de aposentadoria, fica resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, observada a reafirmação da data da entrada do requerimento administrativo a critério do segurado. Ou seja, não é critério do INSS, é critério do segurado. A opção é do segurado. Pessoal, portanto, assim, o que tem acontecido muito? Na época da reforma, lá em 2019, nós tivemos uma fila de espera gigantesca de pessoas que estavam aguardando ali o benefício deles. E com isso, com esse tempo de espera, muitos implementaram requisitos muito melhores que aqueles que foram concedidos. E teve casos, por exemplo, que o nosso escritório mesmo, em torno de 3 anos demorou para conceder um benefício. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo a reafirmação da DER até a data da comunicação da decisão. Até a data da decisão, vamos dizer assim. Até a data da decisão, tá? Até a data da decisão administrativa, a gente pede a reafirmação da DER e solicita o recálculo do benefício. Por quê? Porque é um cálculo mais vantajoso. Sendo um cálculo mais vantajoso, o meu cliente vai receber um valor muito melhor. Lógico que não são todos os casos, são apenas aqueles casos cujo que a gente faz o cálculo e verifica que é mais vantajoso, tudo bem? Então, exatamente isso que se trata essa revisão. Aí nós temos ainda, inclusive, um enunciado 1, tá? Esse enunciado 1 do CRPS, olha só que interessante. Lá no CRPS, no enunciado 1, diz que a Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Ok. Lá no inciso 4, ele vem trazendo também essa previsão. Retornando os autos ao INSS, cabe ao interessado a opção pela reafirmação da DER mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resulte em benefício mais vantajoso ao interessado. Novamente aqui, no enunciado 1, inciso 4, está trazendo a possibilidade de se conceder o benefício mais vantajoso. Mas, pessoal, na prática, o INSS não faz isso. E você pode entrar com um pedido revisional solicitando, inclusive administrativamente, tá? Solicitando a revisão mediante
data futura ali, no caso você pede para que, ao invés de ter sido concedido, por exemplo, vamos imaginar que foi concedido o benefício lá em janeiro de 2018, tá? Você poderia, por exemplo, e esse processo durou até, por exemplo, até 2020, por exemplo. Você poderia pedir a reafirmação da DER até 2020, por exemplo. Por exemplo, fevereiro, março de 2020, você poderia fazer esse pedido de reafirmação da DER, tá? Um pouquinho mais além, eu quero mostrar para vocês aqui a jurisprudência sobre o assunto. Olhem só, nós já temos lá no TRF4 essa jurisprudência, foi uma turma regional, ou seja, foi em sede de juizado especial federal, ok? Foi o relator Paulo Afonso Brum Vaz. Em 2019 ele já comentou, já decidiu sobre esse assunto. E ele trouxe aqui para nós que existe, né, a possibilidade de reafirmação da DER para fins de deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos sem incidência do fator previdenciário, na forma do artigo 29C da Lei 8.213, caso seja mais favorável ao segurado, tá bom, pessoal? Então veja, existe essa possibilidade de fazer-se essa revisão simplesmente você pedindo a revisão para um momento futuro, momento que implementou requisitos melhores, por isso que a gente fala revisão pela reafirmação da DER. E olha que loucura, eu vou apresentar um caso para vocês que foi exatamente quando eu não sei te dizer assim, foi eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse assunto, tá? Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre esse assunto. Eu provavelmente devo ter sido a primeira pessoa muitos anos atrás, isso aí foi já em 2019, eu falei sobre esse assunto, e justamente porque tinha um caso no meu escritório que eu fiquei estudando muito tempo para tentar um benefício melhor para o meu cliente. E foi esse caso aqui, vejam, vou mostrar aí para vocês. Vejam esse caso. Esse cliente, ele aposentou no dia 29 de 9 de 2018. Ele procurou um outro advogado, o advogado disse para ele, olha, no dia 29 de 9 de 2018, você vai aposentar com o melhor benefício. Porque no dia 29 de 9 de 2018, você vai implementar o quê? 95 pontos. Então, nessa época, nesse dia, ele vamos dizer assim, ele planejou, né, esse advogado planejou a aposentadoria desse meu cliente e não deu certo, ou seja, ele errou por um dia. Ele errou exatamente por um dia. Quando o INSS fez o cálculo, verificou que estava faltando o quê? 2 pontos. Na verdade, desculpa, 2 pontos não. Estava faltando 2 dias aqui. Que com 2 dias, nós teríamos 95 pontos concluídos. Seria 90, olha só, está batendo aqui 94 pontos. Aqui tem 11 meses e 28 dias. Ou seja, com mais 2 dias, nós bateríamos aqui 95 pontos. E o que aconteceu nesse caso? Por que eu falo assim, apenas um dia está faltando? Porque vejam bem, a regra dos pontos funciona assim, você deve somar a idade com o tempo de contribuição. Se passou um dia de idade e um dia de tempo de contribuição, são 2 dias. Soma e nós teríamos ali, exatamente no dia 30 de 9 de 2018, nós teríamos 95 pontos. Agora, imagine um absurdo. O meu cliente aposentou um dia antes, recebeu o benefício dele, naquele dia, no dia 29, ou seja, efetivou-se essa aposentadoria, porém, no dia seguinte ele teria direito a um benefício muito melhor, porque quando ele bate 95 pontos, nesse caso antes da reforma, ele teria direito a afastar o fator previdenciário, vocês sabem disso. Então, se você bate os pontos, você afasta o fator previdenciário, que reduz drasticamente o valor do benefício. Então, olha que interessante, se você conseguir afastar o fator previdenciário, você aumenta o valor do benefício. E para esse cliente meu, era apenas um dia de diferença. E vejam, esse caso demorou mais de um ano para ser analisado. Portanto, nós poderíamos entrar com a revisão e solicitar esse direito, essa opção de reafirmar a DER para o dia seguinte, por exemplo. Reafirma a DER para o dia seguinte e tem direito ao afastamento do fator previdenciário e uma RMI que nesse caso aqui passou de R$1.000. Nesse caso, por incrível que pareça, passou de R$1.000 a mais, tá bom? Passou de R$1.000 a mais.
Vou demonstrar aqui para vocês, para ficar mais fácil assim para a gente se entender. Ó, vamos lá, eu estou trazendo agora um exemplo prático aqui, vou trazer um exemplo prático a partir da emenda constitucional 103, porque não funciona simplesmente, essa tese não é simplesmente antes da reforma, lógico, por isso que a gente está trazendo essas teses após a reforma, inclusive está no nosso livro essa tese, tá? Que trata de teses após a reforma. Vamos lá, vejam, aqui está... Vou colocar aí na tela para vocês. Aqui está essa tabelinha aqui. Eu fiz uma linha do tempo. Tá? Fiz uma linha do tempo para vocês se situarem, vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Vamos trabalhar com as regras após a reforma. Tudo bem? Vamos lá. Então veja. Nós temos uma DER no dia 1/5/2021. Tá bom? Nessa época aqui, o meu cliente teria direito à regra do pedágio de 50%. Teria direito à aposentadoria do pedágio de 50%. E ele adquiriu direito à aposentadoria pelo pedágio de 100%, que na maior parte das vezes é mais vantajosa, apenas no dia 1/11/2021. E nós tivemos agora, sobreveio a decisão, em data posterior ao melhor benefício, que essa decisão foi no dia 18/12/2021. E o que o INSS decidiu? O INSS simplesmente decidiu que nesse caso, deveria ser concedido essa regra do pedágio de 50%. Então, nesse caso, por exemplo, você poderia ingressar com a revisão pedindo a reafirmação da DER para o dia 1/11/2021, foi a data que ele implementou direito, né, que ele implementou os direitos ao cálculo, ao melhor benefício, que é o cálculo do pedágio de 100% nesse caso, tá bom, pessoal? Bom, é basicamente isso. Acredito que a tese ficou bem instruída aí para vocês, fundamentada, e eu vou trazer aqui no final de todas as revisões, eu vou trazer, isso tem no nosso livro também, uma tabelinha, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha para vocês memorizarem, vamos dizer assim, memorizarem cada revisão. Vamos lá. O que é alteração futura da data do início do benefício ou simplesmente reafirmação da DER para concessão do benefício mais vantajoso ou do melhor benefício. Quem tem direito? Segurado que durante a tramitação do processo administrativo reunir condições para obter um benefício mais vantajoso. Decadência. Não aplica por se tratar de revisão do ato concessivo, mas a alteração da DIB, tá? A alteração da data do início do benefício, conforme o artigo 103, ou seja, não está previsto isso lá no artigo 103. Porém, pode ocorrer uma decisão aí do judiciário que não entenda dessa forma, tá? É uma tese que eu estou trazendo para vocês. Eu entendo que não teria, porque seria um caso de alteração da DIB, tá? Não é um caso de revisão, na verdade é um caso de alteração da data do início do benefício, tá bom? Os precedentes foram todos falados em aula, estão todos aqui, artigo 687, 690 da IN 215, IN 77 215, artigo 577, inciso 2 da IN 128. E o tema 995 do STJ, esse aqui é o RESP, tá, pessoal? Bom, vamos lá, uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, só para a gente finalizar essa aula. O pessoal pergunta, mas isso aqui é desaposentação. Muita gente, já me falaram isso. Não, pessoal. Primeiro, a desaposentação não tem previsão legal. Nós temos previsão legal dessa revisão, tá bom? Segundo, a desaposentação, você usaria o período que você contribuiu em data posterior à aposentadoria. E não simplesmente até a data da decisão do INSS. Então, o que a gente está propondo aqui para vocês é utilizar o período que você continuou, o segurado continuou contribuindo até a data da decisão administrativa do INSS. E posteriormente já não tem validade. Então já não tem validade a tese. Ele implementou requisitos depois da decisão do INSS. Se essa pessoa recebeu o benefício, já se efetivou esse benefício, não caberia essa revisão. Tá bom? Então é exatamente assim que funciona, pessoal. Deixa eu só verificar se tem mais alguma coisa aqui. Eu acredito que não. A gente se vê no próximo bloco. Vou fazer o cálculo de um caso prático. Eu vou trazer para vocês. A gente faz o cálculo na nossa planilha para ensinar vocês aí. Combinado? Até mais, pessoal.